Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retomando o projeto de extensão Problematizes. Hoje, provavelmente, o último encontro desse ano de 2025. Estou muito feliz que a gente está recebendo o professor doutorando, né, o Lucas Ventura, que é doutorando em História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UERJ, que vai trazer um debate para a gente muito interessante. Eu sou suspeito, porque ele organizou um livro sobre a minha cidade, sobre Petrópolis, um livro organizado, né, por ele e pela Natália da Paz Lage, que chama Petrópolis, entre o conhecido e o desconhecido, história, estudos reunidos e novas abordagens, tá? Lucas, queria dizer que é um prazer enorme te receber aqui, tá bem? E assim, a gente faz no formato, como eu estava comentando nos bastidores, no olho do furacão, tá? Então, antes de te passar a palavra, eu já vou passar a palavra para o primeiro entrevistador, e aí, na hora que você começar a responder a ele, se quiser se apresentar também, né, falar mais alguma coisa de um tom de apresentação, sinta-se à vontade. Não falei antes nos bastidores, vou falar agora. Como somos muitos, e a gente tem mais ou menos 1 hora de papo, talvez seja o caso de você responder em 7 minutinhos por pessoa. Se eu ver que está estendendo muito, eu te mando uma mensagem aqui para você poder encaminhar para a gente poder passar para a próxima pessoa, tá bem? Então, vamos lá, a gente vai começar com a Moema. Moema, bom dia, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. A minha pergunta é um pouco introdutória. Então, considerando que o tema abordado no seu artigo é um dos aspectos esquecidos da história de Petrópolis, o que te atraiu esse tema inicialmente e quais foram as dificuldades de conseguir documentos históricos sobre esse tema que foi apagado? Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, Moema. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. É, Enfim, Moema, essa pergunta é uma pergunta. Eu sempre começo as minhas apresentações e as minhas intervenções sempre falando um pouquinho exatamente sobre esse processo, né? De como a gente chega a esse tema. Porque às vezes a gente pensa que, aliás, às vezes parece que essa relação entre o pesquisador e a sua pesquisa é muito hermética, distante, e daí não é absolutamente nada disso, né? Existe todo um processo de contato, um processo de, enfim, da própria relação do sujeito com aquela abordagem, com aquele tema, enfim, com as suas percepções e dos atravessamentos da própria subjetividade, enfim, e dos lugares objetivos que aquele sujeito ocupa, né? Mas, na verdade, eu moro em Petrópolis há 8 anos, né? Mas eu não sou daqui, eu sou do interior do Rio. Na verdade, eu sou mineiro, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Belém Paraíba, e cresci em Sapucaia, que é mais em Minas Gerais do que no estado do Rio, na verdade. E vim para Petrópolis para fazer história. Isso foi em 2017, né? E já tinha lá atrás essa ideia da pesquisa sobre escravidão e da pesquisa sobre temas relativos a relações raciais barra história, né? Enfim, mas ainda não sabia muito bem o que trabalhar. Eu me lembro que teve um período da, da, da graduação que eu cismei de trabalhar Darcy Ribeiro com Gilberto Freire, mas não deu muito certo. Mas, enfim, e eu comecei em 2019, na verdade, um estágio. Isso foi, sem dúvida, de um divisor de águas, né? No Arquivo Histórico do Museu Imperial. Ali que as coisas foram mudando, né? Porque nós somos da história, não sei se tem algum aluno de história aqui, a própria graduação, ela se apresenta com uma certa resistência para o estudo de problemas locais, para problemas regionais, então tudo é apresentado para a gente como coisas muito grandiosas, como, enfim, temáticas de pesquisa muito grandiosas, e a gente acaba fugindo um pouco desse debate local. Quiçá eu, um sujeito que não era da cidade, pesquisar a cidade, né? Mas Petrópolis, o Jaime é aqui de Petrópolis, não sei quem conhece ou já veio aqui na cidade, mas a gente já chega na cidade com uma certa energia, com um certo discurso público que acontece, principalmente no centro da cidade,
que é muito cenográfico, é muito efêmero, é muito, enfim, não há muita consistência, digamos assim, porque o que parece é que, enfim, é um grupo muito nostálgico de um tempo que não existe mais, de um regime que não existe mais, né? Então a cidade vive em torno de uma memória imperial e imperiosa de uma classe média falida, enfim, de uma galera que sente falta de um tempo que não existe, por aí vai. Ah, esse ponto sempre me interessou muito, né? Como essa cidade vive em torno dessa memória. Então, esse foi o primeiro ponto, na verdade, na minha desde, sei lá, dos primeiros textos que eu e Natália até começamos a escrever ainda como graduandos e, enfim, íamos, apresentando enfim, em simpósios, esse debate em torno dessa disputa de memória aqui na cidade, mas mais especificamente uma disputa de memória entre o Império e a República, né. E daí no próprio Museu Imperial existe, né, toda uma documentação relativa à escravidão, não só em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas no país como um todo, pouquíssimo pesquisada, porque muitos pesquisadores vão até o Museu Imperial e até o Arquivo Histórico do Museu Imperial muito para pesquisar em torno da família imperial, porque de fato é um arquivo que detém acervo que eram, enfim, eram documentos privados da própria família e de pessoas próximas. Mas nessa documentação privada, ela te oferece uma série de discussões, de debates que estão absolutamente por trás dos bastidores, né? Ou seja, enquanto o Arquivo Nacional tem a lei, enfim, o Arquivo Nacional / Senado tem a lei da abolição, o Museu Imperial tem todo o debate da elite, certamente, né, em torno dessa abolição. Então, esse debate ele me interessa. E daí, como se isso não bastasse, há uma série de documentos no arquivo que se tratava sobre a escravidão e sobre a presença de sujeitos escravizados na cidade de Petrópolis. Era um debate muito pouco trazido, do ponto de vista historiográfico quase inexistente na cidade, e daí eu comecei uma pesquisa sobre, na verdade, uma festa que ocorreu aqui em Petrópolis no dia 1º de abril de 88, chamada Festa da Liberdade, a Festa da Abolição, intitulada A Festa que Libertou os Últimos Escravizados de Petrópolis. E daí a minha pesquisa começou nessa toada, né? Eu comecei essa primeira pesquisa sobre 88 especificamente. Essa festa ocorre um mês e pouquinho antes da abolição, antes de maio. E a coisa foi caminhando. No mestrado eu expandi um pouco esse recorte para pesquisar o movimento abolicionista na década de 80, especificamente 84, 88, na cidade, porque como era uma cidade que vivia em torno da elite, o movimento abolicionista, na década de 80, ele já estava absolutamente inserido nesse grupo que era, enfim, o vértice da elite imperial. Então, o movimento abolicionista estava presente em Petrópolis, então a ideia foi pesquisar essas presenças e esses atravessamentos daqui. Mas eu sempre sentia muita falta, sempre senti isso, todas as bancas que passei me indicava, assim, Lucas, você precisa pensar esses sujeitos na cidade, né? Ou seja, esses sujeitos que estão sendo afetados por esse sistema. E daí, agora no doutorado, a pesquisa está voltada em duas frentes, né? Ou seja, é pesquisar essas agências, enfim, essas atuações desses sujeitos escravizados, mas mais especificamente em torno dos crimes e das fugas, né? E daí uma outra chave para não distanciar desse problema primeiro, que é pensar essa relação da elite com a, o tema da escravidão, mas uma relação que não é uma relação elogiosa, é uma relação crítica, né? Porque, enfim, o grande trabalho de nós historiadores que estudamos elite é chegar nos eventos e explicar porque a gente está estudando elite, porque muitos acham que a gente está defendendo esses grupos e muito pelo contrário. E daí, essa segunda chave é a chave de identificar esse vocabulário político das elites em torno
dessas agências, né? É um trabalho que está caminhando, é um trabalho que eu preciso até dar uma corrida, confesso, mas as coisas estão acontecendo. Maravilha, Lucas, foi ótimo. Obrigado, Moema. Olha, pela minha listinha, o próximo seria o Matheus. Matheus entrou aqui na conversa, né? Matheus, bom dia. Palavra sua. Bom dia, bom dia. Então, eu queria perguntar, tô me ouvindo? Tudo certo? Então, eu queria perguntar sobre, porque no texto é divergido várias vezes, frequentemente, sobre a imigração europeia, sobretudo a imigração germânica, né, dos alemães que vinham no Brasil e tentar construir essa cidade imperial germanizada. Então, eu queria perguntar, mais no texto, último século para cá, a cidade vem recebendo cada vez mais imigrantes do próprio país, como especialmente nordestinos e fluminenses mais de classe baixa. Então, tendo em vista essa mudança do século XIX, de 1800 até meados de 1950, por aí, que foi essa propagação dessa tentativa de germanizar a cidade. Da década de 50 para cá, que tem mais essa iniciativa não, mas tipo, essa imigração de nordestinos, de fluminenses para a própria cidade. Eu queria perguntar como que é essa diferença da primeira parte, da primeira metade dessa imigração do exterior e da segunda parte dessa imigração interna, como que é essa diferença, como que essa nova experiência tensiona já essa questão da tradição da cidade imperial, como é descrito no livro. Maravilhoso, Matheus. Muito obrigado pela pergunta. Então, como a gente destaca no livro, né? Aliás, esse livro ele nasce muito em função desses debates, né? Ou seja, dessa necessidade de renovação da historiografia da cidade, né? E daí a gente tentou congregar uma publicação. É um livro que impresso ele para praticamente em pé, porque a gente tentou congregar, enfim, o maior número de autores que a gente podia, e daí exatamente trazendo esses debates em torno dessas novas pesquisas sobre cidade, né? E daí, Matheus, a gente costuma defender no livro que Petrópolis foi e ela ainda acontece como uma espécie de cidade laboratório, né? Porque Petrópolis é uma cidade que durante o século XIX foi uma cidade inventada. Efetivamente, Petrópolis foi a primeira cidade planejada do país, ou seja, há um plano. Claro que antes deste plano urbanístico havia já uma organização social e por aí vai, mas a Petrópolis, enquanto cidade, há um plano urbanístico anterior. Então, neste plano, havia uma série de projeções de futuro mesmo, né? De horizontes de futuro, de horizontes de expectativas para essa cidade, que não contemplava esses sujeitos que não são sujeitos que pertencem a esses grupos de elite, né? Então, eu costumo dizer que Petrópolis foi uma das primeiras cidades do país onde foi implícita ou explicitamente testada o que depois a gente vai chamar das teorias racialistas, das teorias, enfim, ligadas à eugenia e por aí vai. Isso vai explodir certamente na década de 80, na virada do século XIX para o século XX, mas aí durante as décadas de 50, 60, 70, isso vai sendo gestado pouco a pouco na Europa e vai sendo e chega no Brasil de certa forma. E o argumento do Brasil é esse argumento de transição da escravidão para o trabalho livre, mas esse trabalho livre tem cor, tem cara, enfim, tem nacionalidade. Então, a opção por uma colonização, uma imigração germânica, ela acontece não só em Petrópolis, mas em algumas cidades do sul, mas é um argumento ligado enfim, à lógica do branqueamento, né? E Petrópolis está totalmente inserido nisso. E daí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, né? Ou seja, essa ideia estava inserida e era admitida nessa lógica lá atrás, da década de 40, né? Os primeiros germânicos chegaram aqui em 45, de 1845, né? Essa lógica esse argumento está inserido na lógica
da cidade europeia, da Petrópolis barra cidade europeia. Com o passar do tempo, Petrópolis, enfim, me parece que o Keller imaginava que a cidade ia ficar estática no tempo e no espaço e que as coisas não mudariam, né? Eu acho curioso quando acontecem algumas, enfim, o grande problema das enchentes aqui em Petrópolis, quando vem alguns pesquisadores falando, não, mas o Keller previu bolsões, porque há bolsões. Porra, ele previu bolsões, mas ele não previa que a cidade ia crescer, que a cidade ia mudar. Então, onde havia esses bolsões, certamente hoje tem gente morando, né? E por aí vai. E daí, com o passar do tempo, até mesmo a própria lógica econômica da própria cidade, com o advento das fábricas têxteis, houve um boom de migração para a cidade, como você próprio disse, né, de fluminenses, de nordestinos, mas sobretudo de mineiros, né? A própria ideia da estrada na indústria, enfim, desse contato direto entre Petrópolis e Minas Gerais, dessa estrada efetivamente direta entre Minas Gerais e o Rio, que perpassava a própria cidade de Petrópolis. Isso vai acontecer e muito fortemente até a década de 1960, né? E daí, Matheus, eu já escutei barbaridades, assim, quando eu vou, por exemplo, discutir sobre a presença africana na cidade, a presença negra da cidade, eu já ouvi N vezes pessoas dizendo para mim que só há negros na cidade por conta dessas migrações que ocorreram na década de 60, por exemplo. No sentido de, não, mas os negros vieram para Petrópolis apenas no século XX, durante o século XIX não havia, e por aí vai. Então, há ainda hoje uma disputa de espaços na cidade, de uma disputa de território e da própria identificação dos sujeitos com essa cidade. Então, por exemplo, no livro, eu não sei se eu cheguei a inserir no arquivo a terceira parte do livro, que fala sobre os textos, aliás, que fala sobre as fotografias que mobilizaram o livro, né? E daí, as fotografias da segunda e terceira capas são fotografias topográficas de Petrópolis, do ano de 1922. E daí mostra não só esse centro de Petrópolis, onde pega a Avenida Keller, a Catedral, e por aí vai, mas pega, sobretudo, uma parte do Alto da Serra e uma parte do que hoje a gente chama de Morro da Oficina, que foi exatamente o local o mais afetado nas enchentes de 22 aqui. E em 22, em 1922, 100 anos antes dessa última enchente, o Morro da Oficina era quase que não habitado, assim. E já 100 anos depois, nós não chegamos a fazer essa comparação de imagens, mas a Pamela Mercer que ficou responsável por pensar e problematizar essas fotografias, que é uma pesquisadora voltada para, enfim, a causa ambiental, voltada para a história ambiental. E daí, a gente pensar para onde as populações foram. Elas não ocupam o centro da cidade. Elas foram literalmente ocupando a periferia da cidade em função de uma, enfim. E daí a gente vai procurar os culpados, mas certamente em função de uma má administração disso tudo, né? Então, ainda hoje há uma disputa até mesmo de muitos não compreenderem esses sujeitos e os descendentes desses sujeitos como integrantes do todo da cidade, né? E daí isso é um fato. Quais são as localidades e quais são esses territórios que essas pessoas ocupam, né? Valeu, Lucas. Pela minha ordem seria a Raquel, só que acho que a Raquel não está na chamada, tá? Não, né? Então, pessoal, vamos passar para a Maria. Maria estava na chamada, deixa eu ver se ela ainda está. Tá, Maria, está com você a bola. Bom dia, Lucas. Minha pergunta é a seguinte. O texto mostra que a mão de obra negra indígena foi apagada da história na construção de Petrópolis.
Como podemos combater o apagamento semelhante que ocorre hoje, onde a contribuição da população negra e periférica para a economia e a cultura é constantemente minimizada ou ignorada? Obrigado, Maria, pela pergunta. Bom, Maria, essa é uma tônica que a gente encontra em várias, enfim, na própria história do Brasil como um todo, né? Ou seja, é não compreender esses sujeitos ou como integrantes do todo, né? Eh, eu não me lembro se a gente chegou a mobilizar esse autor no livro, mas tem um autor. Bom, primeiro, para ser muito direto, eu acho que a gente combate com a pesquisa. A gente combate com a pesquisa e mostrando, de maneira muito direta, que, o Brasil foi um país formado, sobretudo por mão de obra indígena e mão de obra africana, e principalmente, em função da tecnologia trazida por esses sujeitos. Durante muito tempo, em várias localidades aqui na nossa região, enfim, não só no Vale do Paraíba, mas se a gente pegar, por exemplo, o próprio Sudeste como um todo, havia um contingente muito maior de sujeitos escravizados, portanto, de africanos e afrodescendentes, do que de pessoas livres. Então, são locais formados, forjados, pensados, arquitetados na fresta, arquitetados na brecha, por africanos e afrodescendentes, né? E daí tem um autor, eu acho que a gente não mobiliza, infelizmente, esse autor no livro, mas que ele está chegando no Rio. Muito recentemente, isso é muito curioso, mas na Bahia, ele é um baiano, e no Nordeste já estão discutindo sobre ele há muito tempo, que é o Manuel Querino. O Querino, ele está ali na transição do 19 para o 20, ele é um sujeito negro, e ele tem um pequeno texto, entre outros tantos, mas esse texto eu acho muito precioso, e ele é muito curto. É um texto que está a domínio público, é possível baixar, talvez vocês até conheçam, que é o e eu sempre digo, né, se a gente entender o título desse texto, talvez não precisa nem ler o conteúdo, porque o título ele já é autoexplicativo, né. E o título desse texto é "O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira". É o que para a gente hoje é quase que uma versão de papéis, né? Porque ele está identificando o sujeito africano, não como o sujeito que foi, enfim, violado, escravizado, também, mas ele está olhando para esse sujeito africano como o colonizador. Ele está olhando para esse sujeito como um sujeito que colonizou o país. E daí ele está olhando para tecnologias, e daí é um grande argumento, né, dele, e depois de outros autores, da gente pensar pontos positivos, né, em torno dessa vinda de africanos para cá. Porque é isso, a gente sai, por exemplo, da educação básica, com uma ideia muito pejorativa desse processo, que de fato foi um dos maiores crimes da humanidade, que foi a escravidão no Brasil, foi a escravidão nas Américas, mas é pensar de que maneira esses sujeitos agiam, de que maneira as resistências aconteciam. Então, isso é muito complicado para a gente, até mesmo quando pensa desde quando eu comecei a trabalhar no museu, hoje eu não estou mais no museu, mas vez ou outra fazendo trabalhos lá, sobre como representar, por exemplo, a escravidão em museus. Como pensar a escravidão em museus, ah, falando menos da violência e falando sobre outros temas, que são também relativos à escravidão. Por que não falar sobre por que não falar sobre tecnologia, né, que é um grande argumento do Quirino, por que não falar sobre ancestralidade e por aí vai, né. Mas, eu acho que já tem muito trabalho já realizado, né, enfim, a própria Frente Negra Brasileira, lá nas décadas de 40, fez um excelente trabalho, enfim, o próprio Movimento Negro Unificado nas décadas de 70 e 80, e a própria academia vai, enfim, vai produzindo e acontecendo, o próprio movimento social. Mas é um trabalho que ainda falta muita coisa e a gente precisa ainda realizar bastante coisa, né. Temos mais tempo de escravidão do que tempo de liberdade, isso eu não tenho dúvida, né. Temos um pouco mais de 130 anos de abolição, no entanto, hã,
enfim, no entanto, a gente chega a mobilizar na introdução, né? Eu sou muito fascinado por essa introdução, porque eu acho que a introdução ela vira quase que um capítulo. Eu falei assim, Natália, vamos. Porque é isso, né? Eram vários textos de temáticas diferentes. Eu falei assim, Natália, a gente precisa ligar isso enfim, numa liga, numa amálgama nessa introdução. E eu não sei se cheguei a colocar o epílogo para vocês, porque o epílogo é super fofinho também, que pega aspectos gerais do livro, né? Enfim. Mas, enfim, ainda é muito trabalho, né? Nós temos 130 e pouquinhos anos de abolição e mais de 300 anos de escravidão, né? Então, ainda há muito trabalho a ser feito. Excelente. Obrigado, Maria. Obrigado, Lucas, pela minha listinha. Agora a gente vai com o Luciano. Bom dia a todos, bom dia, Lucas, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela participação, tá? É um prazer te receber aqui. E, bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: Lucas, em seu texto, Quanto Custa a Liberdade? Escravidão, abolição e abolicionismo na abolicionismos na Petrópolis Imperial, de 1884 a 1888. Menciona-se que abre aspas, o abolicionismo das elites no Brasil, sobretudo o experimentado em Petrópolis, era majoritariamente monarquista, racialista, racista, percebia a escravidão como algo menor e representava interesses dos mais diversos, que extrapolavam o argumento da abolição. Fecha aspas. Além disso, fala-se que, novamente aspas, nenhum tipo de projeto de amparo às pessoas libertadas em 1888 foi divulgado na imprensa. Nada se falava sobre o que de fato aconteceu com eles no pós-abolição da cidade. Fecha aspas. Então, com isso em mente, dada a sua omissão da imprensa à época com relação ao tema do pós-abolição, eu pergunto qual que foi o destino dos escravizados libertos em 1888 e mesmo antes, na cidade de Petrópolis, considerando as informações que temos hoje em mãos. Luciano, muito obrigado pela sua pergunta. Enfim, Luciano, esse argumento, né, do tipo de abolicionismo de elite que acontece em Petrópolis, que aconteceu em Petrópolis, é muito caro para mim, né? Nesse artigo, eu não coloco esse epílogo, né? Eu coloco um epílogo, salvo engano, de uma música da Elza, acho que é O Que Se Cala, mas na dissertação vem um epílogo do Machado de Assis, de um último romance do Machado de Assis, que é o Memorial de Aires, que é um diário, né? E daí o Memorial de Aires, o conselheiro Aires escreve no dia 14 de maio de 1878, o Machado de Assis era maravilhoso, né? E tudo que eu estava tentando falar e pesquisar, depois eu fui ver, o Machado de Assis colocou no dia 14 de maio do Memorial de Aires. E daí ele fala, nesse Memorial de Aires, no dia 14 de maio, que não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. E aquilo literalmente caiu como uma luva na minha pesquisa. Por quê? O que eu estava identificando em Petrópolis era que essas elites estavam se vinculando ao debate sobre a abolição e sobre abolicionismo em função de uma série de interesses, mas sobretudo de uma série de interesses de perpetuação do poder, enfim, não só de perpetuação do poder, mas do próprio capital simbólico dessas elites, mas sobretudo num horizonte de uma possibilidade de um terceiro reinado. Então, por exemplo, um argumento que eu mobilizo dessa coisa, desse delírio da princesa Isabel no final de tudo. Claro que ela já está se vinculando a décadas antes, não estou dizendo que ela acordou, como a Ângela Alonso fala, ela acordou para a abolição em fevereiro de 88. Não, ela já tinha acordado um tempo antes. Mas na década de 80, ela está muito ali, muito ativa, mas isso está totalmente vinculado a uma lógica. Ela apostou que a abolição daria o terceiro reinado para ela e colocaria ela como uma imperatriz nesse possível terceiro reinado, né? Então, a elite começou a identificar isso e começou a se vincular loucamente a essa, enfim, a causa, mas
Não quer dizer que eles eram... Porque isso, né? A gente acha por muitas vezes que abolicionismo é sinônimo de republicanismo e de, enfim, igualdade de direitos e ampliação da cidadania e por aí vai. E não tem nada disso, né? O abolicionismo em Petrópolis foi um abolicionismo monarquista, era um abolicionismo racialista, tem trechos terríveis em 84 que aparece, e eu cito isso no texto, nos jornais aqui da cidade, como, por exemplo, falando que escravizados, que esses africanos não tinham religião, não tinham família, e que, enfim, eles corrompiam a família, e por aí vai, e que eles precisavam da liberdade em função disso. Então, há uma vontade quase de vamos abolir isso de certa fatia da elite, né? Vamos abolir para a gente se livrar desse problema. Mas não era o se livrar desse problema no sentido estrito da escravidão, mas é livrar desse problema africano, né? Então, o que a gente identifica, Luciano, nesse pós-abolição em Petrópolis, é um completo apagamento desses sujeitos. Na imprensa não aparece nada. A única, eu confesso que eu não mergulhei profundamente no pós-abolição aqui em Petrópolis, mas tem um caso que eu estou perseguindo já faz um tempo, que é um crime de um escravizado aqui em Petrópolis. Em 87 ele comete esse crime, é um homicídio, ele é coagido para cometer esse homicídio. Enfim, é um caso que eu vou até trazer na tese, né? Enfim, ele é de um sujeito, né? E uma outra pessoa acabam convencendo para que ele cometesse esse homicídio. Qual que era a promessa? A própria liberdade. Isso é um caso exemplar, isso não é uma inovação petropolitana, mas o mais interessante é como que a imprensa vai tratando esse caso. Ele é um sujeito, porque parte da imprensa era favorável ao João Flauta, defendia João Flauta, e parte da imprensa acusava João Flauta. Efetivamente, o caminho da liberdade que se apresentou para o João Flauta foi o crime. E daí, nós historiadores entendemos hoje esses crimes de escravizados como um ato, enfim, não de rebeldia contra aqueles senhores, mas de rebeldia contra o sistema, de agência contra esse sistema. E daí eu fui perseguindo este caso até 89, que é quando o João Flauta morre. E o João Flauta é preso, ele vai para Niterói, e ele morre preso. E para você ter ideia, no anúncio de morte dele, enfim, nesse obituário que acontece no jornal, não menciona que ele era um sujeito, que ele foi, enfim, não menciona nem o conteúdo do crime, que ele era um escravizado, que enfim, que foi prometido a liberdade, por aí vai. Só menciona que houve, que como é que é, o nosso eterno desgraçado João Flauta vem a falecer em Niterói, fez aquele crime revoltante. Então, não há nenhum tipo de interesse por essa elite, pelo menos aqui em Petrópolis, em pensar esse pós-abolição, né? Claro que aí aqui em Petrópolis a gente convive muito com monarquistas, né? E por muitas vezes a gente é até confundido. Isso me deixa muito chateado, muito triste. Mas a gente vive com muitos monarquistas aqui, e alguns eu confesso que são até muito conscientes. E muitos deles falam, né? Não, mas havia uma série de projetos, havia o próprio Rebouças, tem um livro do Rebouças que agora é não sei se é o Senado, se é a Câmara dos Deputados, está reeditando este livro, que é a Agricultura do Brasil, Agricultura Brasileira, onde ele oferece uma série de saídas, uma série de caminhos. Sim, houve sim uma série de projetos, mas o que a gente encontra na objetividade das coisas enfim, é um completo descaso em torno disso, né? Então, o que a gente identifica aqui em Petrópolis foi uma cidade que mobilizou muito uma escravidão urbana. Essa escravidão da roça,
essa escravidão do campo, né, enfim, das fazendas, é uma coisa que aconteceu aqui em Petrópolis muito em baixa, porque, enfim, as fazendas eram muito poucas, o clima também não era favorável para esse tipo de cultivo, mas havia, sim, algumas fazendas. Mas o grande boom e o grande barato da escravidão na cidade era uma escravidão urbana. Então, muitos desses sujeitos vão para o Rio, muitos desses sujeitos que já eram, por exemplo, de cafeicultores, ficam na casa desses cafeicultores. Não é oferecido nenhum tipo de assistência enfim, para essas pessoas. Tem um caso específico e muito isolado aqui em Petrópolis, também repito, que não está isolado, que não está, enfim, não é uma inovação petropolitana. Tem um texto no livro, mas eu acabei não colocando esse texto no livro, que é o caso do que hoje é o Quilombo da Tapera, aqui, que era uma fazenda, a Fazenda Santo Antônio. E Augustinho Corrêa da Silva Golão, por sua vez, era parente do Padre Correia, o famoso Padre Correia. A família Correia, ela era praticamente proprietária de todo o território que hoje entende por Petrópolis, né? Enfim. E daí, o Augustinho Corrêa da Silva Golão tem essa fazenda, a Fazenda Santo Antônio. Essa fazenda existe ainda aqui em Itaipava, no Vale do Cuiabá, e ele deixa em testamento parte das suas terras para os seus escravizados e deixa também em testamento a liberdade desses escravizados. E aqui em Petrópolis ele é considerado um grande benfeitor, mas enfim, mais cruel do que você deixar a liberdade dos seus escravizados após a sua morte, eu desconheço. Mas isso estava inserido na lógica dessa ideia de uma alforria política e menos econômica que começa a acontecer a partir da proibição do tráfico. Então, vários senhores fazem isso, né? De deixar o que a gente vai chamar de liberdade condicional, alforria condicional, e por muitas vezes a condição era a própria morte do proprietário, né? E esse sim é um caso inovador, porque esse território, que vai ser um território, e tem uma série de disputas, né, dos herdeiros que não queriam que esses territórios fossem para os escravizados, até mesmo dos herdeiros que reivindicavam essa alforria. Isso, eu estou falando da década de 50, 30 anos antes, quase 40 anos antes da abolição. E daí, este território vai se tornando um território de quilombo. Um território de quilombo que hoje já é reconhecido pela Palmares como uma comunidade remanescente de quilombo. Esse quilombo que vai romper com essa lógica de um quilombo modelo, que é esse quilombo do esconderijo. Tapera não é esse quilombo. Tapera é esse quilombo das terras de uso comum e por aí vai. Então, assim, o único registro que eu particularmente tenho de uma mínima assistência a esses sujeitos é o caso da Tapera. E isso 30 anos antes, quase 40 anos antes da abolição, né? E o que a gente identifica? Famílias que permanecem lá até hoje. Então, ou seja, foi dado o mínimo de condições, que eram condições de terra, que eram condições de cultivo, que eram condições mínimas de habitação, e aqueles sujeitos foram ficando. Algumas famílias foram saindo, mas ainda existem famílias que continuam naquelas terras, e são terras que não podem ser nem mais comercializadas em função desse tombamento e desse, enfim, reconhecimento, né? Mas, de fato, todo esse processo de assistência, esses projetos de assistência às populações que foram escravizadas não existiram, né? E por isso que ainda hoje a gente reivindica reparação, seja ela de qualquer natureza, né? E por aí vai. Muito interessante, Lucas. Obrigado. Agora, se não me engano, e obrigado, Luciano, pela pergunta, né? Vou passar para Lavínia. Lavínia, está por aí? Ela aparece para mim pela chamada, mas eu não sei se ela está. Oi, gente. Ah, tá. Estava tentando falar de fone, mas acho que não estava funcionando. Você Bom consegue dia. abrir? Desculpa, Lavínia. Ah, você está aqui, agora eu estou te vendo. Desculpa, vai lá. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, Lucas. A primeira delas é que você
As duas você já falou um pouquinho, então acho que você vai poder falar um pouco mais. A primeira delas é que você menciona, né, no texto sobre que a escravidão em Petrópolis tinha características urbanas, né? Aí eu queria te perguntar um pouco sobre como isso se dava no cotidiano e como que esse tipo de escravidão se diferenciava de outras formas de escravidão em outras partes do Brasil, se tinha escravidão urbana em outras partes do Brasil também, enfim, como é que era isso? E a segunda pergunta ela é um pouco mais ampla, e você fala sobre isso no texto e falou também um pouco na resposta ao Luciano, mas eu também queria te ouvir, que é em relação, bom, em relação ao caso petropolitano, quais os efeitos e os problemas a curto e a longo prazo de ser do movimento abolicionista ser um movimento de elite? É possível, em alguma medida, generalizar essa problemática para o Brasil? Enfim, queria te ouvir um pouco, acho que sobre distintos repertórios abolicionistas no Brasil. Obrigada. Obrigado, Lavínia. Ai, essa pergunta é maravilhosa, porque essa ideia do repertório abolicionista, né, porque é isso, né, eu sempre faço a escolha pela ideia de abolicionismos. O próprio título do meu texto traz isso, né, porque há uma diversidade de abolicionismos enfim, de tipos de abolicionismos que ocorreu no Brasil, né. Mas vamos na tua primeira pergunta sobre esses tipos enfim, essas tipologias da escravidão, né. Eu acho que a escola ela comete um grande erro, né, a educação básica comete um erro em em tratar essa escravidão única e exclusivamente como uma escravidão do campo. Eu me lembro que eu me deparei com uma série de descobrimentos, assim, quando eu acabei me inserindo enfim, nesse universo da pesquisa documental. Eu me lembro, Lavínia, que eu cheguei no Arquivo Histórico do Museu Imperial e me deparei com uns livros, uns códices, que são livros, na verdade, que pertencem ao Arquivo Grão-Pará, que são livros que pertenciam à superintendência da Fazenda de Petrópolis. E alguns itens que são itens avulsos da mordomia da Casa Imperial, que era esse órgão do executivo do Império, né? Enfim, que era a burocracia do executivo do Império. Então existem os livros da mordomia, que são fascinantes e super valiosos, que estão no Arquivo Nacional, e o museu tem os avulsos da mordomia, que é uma mina de ouro, efetivamente, né. E vários desses livros eram livros que me diziam que eram livros de pagamentos de escravos. Mas livros de pagamento de escravo? E eu me lembro que eu estava, sei lá, no 5º, 6º período, eu falei assim: "Mas como assim pagamento de escravo?" O escravo não recebia, porque a gente sai com isso, né, a gente sai com essa ideia da escola que a escravidão é um sistema que é antagônico a a a enfim, a esse trabalho remunerado, que a escravidão era isso, que a escravidão era aquilo, e a escravidão foi tão sofisticada, e era um sistema tão perverso, que a distinção do sistema, ele era institucional. Eu costumo dizer que, o racismo tal qual a gente identifica hoje, ele vai sendo claro que ele vai sendo gestado desde quando começou a escravização de sujeitos pretos aqui no Brasil, mas ele acontece da forma que a gente entende hoje no pós-abolição. Porque na escravidão, a distinção ela era institucional. Você tinha um sujeito livre, que pela Constituição de 24 era o cidadão, e você tinha um sujeito escravo. Hoje a gente utiliza a terminologia escravizado, mas vamos pegar aqui o termo escravo, que é um termo que a legislação e que a documentação 19 vai chamar. E que, nesse momento, é considerado uma condição jurídica. Então, a escravidão, o sujeito escravo, institucionalmente, era um sujeito menor, que juridicamente, para você ter ideia, ele não gozava nem de direito civil. Ele vai, por exemplo, reivindicar certamente os seus direitos, enfim, ele pode sim ser representado, como foi representado por vários advogados durante o século XIX, o próprio Luiz Gama foi um dos nomes
um dos nomes muito importantes nesse interim. Mas a escravidão, ela é um debate, sobretudo, de condição do sujeito, da possibilidade do sujeito gozar de direitos, enfim, de direitos jurídicos. Então, o que a gente identifica? A Constituição de 24 é uma Constituição que nem menciona a escravidão, mas que tem o sujeito cidadão como sujeito livre, passar pela escravidão era tão fortemente marcado que, quando você deixava de ser escravo, você não era considerado nem livre, você entrava numa outra categoria, que era o limbo, que era o forro. Você só era livre se você nascesse de um ventre livre. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Essas são as nuances de um sistema que é altamente sofisticado, de um sistema onde há violência objetiva, assim, a violência do tronco, a violência do pelourinho, mas há uma violência simbólica que acontece de maneira muito sorrateira durante esse século XIX, que a gente precisa ficar muito atento a isso, né? E daí, e por que eu estou dizendo isso, né? São esses tipos de escravidão. Isso para te explicar essa ideia do escravo pago, né? Por exemplo, os considerados escravos da nação, que eram escravos da Casa Imperial do Brasil, eles recebiam uma espécie de salário, que era nada, que era muito pouco, assim, mas era uma espécie de salário. E a Casa Imperial se sentia a boazuda do momento, achando que elas tratavam muito bem os seus escravizados, por aí vai. E isso foi até um dos argumentos, por exemplo, se vocês entrarem com um grupo, com grupos com monitores do próprio Museu Imperial, se vocês perguntarem se a Casa Imperial de Petrópolis tinha escravizados, eles vão dizer não, tinham servos. Mas, na verdade, eram escravizados que recebiam um retorno. Mas eles não eram servos. Esse que é meu debate. O tempo inteiro, a elite quer olhar para essa escravidão e pensar que a escravidão é uma coisa menor. Então, por vezes, você identifica que essas pessoas chamam a escravidão de elemento servil, o problema servil. Não é o problema servil. A gente não está falando de servidão, a gente está falando de escravidão. E teve um caso muito curioso em Curitiba, que foi uma visita que nós tivemos, que o cara falou assim, não, porque aqui não foi utilizado trabalho escravo. Todos os escravos foram pagos. Aí eu falei assim, gente, isso tinha que ser epígrafe de texto, né? Porque é isso, há uma lógica ainda hoje do sujeito escravo lá atrás, que foi pago, ele não era escravo. Isso tudo para te mostrar que a escravidão ela é muito mais complexa do que a gente imagina, ela foi muito mais complexa do que a gente imagina. Então você tinha essa possibilidade da escravidão do campo, que é a escravidão das roças, né? A escravidão das fazendas, presente sobretudo no Vale do Paraíba Fluminense, e, enfim, mais aqui no Sudeste, um pouco no Nordeste, um pouco no Sul, mas foi uma escravidão que aconteceu em todo o país, sem exceção. Mas também você tinha essa escravidão urbana, que é dividida em vários setores, digamos, né? Você tinha o escravo de ganho, o escravo de aluguel, enfim, por aí vai. Aqui em Petrópolis, a gente tem uma série de casos, por exemplo, anúncios do sujeito. E isso digamos, era muito comum no 19, né? Era um sujeito que tinha um escravizado, 2 escravizados. Ali colocava no jornal, fulano, como é que é? Oferece trabalhos domésticos de ciclano e parará, parará, parará. Isso acontecia por muitas vezes, né? Então, um outro caso que acontecia, por exemplo, era o caso enfim, dessas escravizadas quituteiras, ou, por exemplo, das quitandeiras, ou seja, eram sujeitos, esses senhores, eles acabavam produzindo essas coisas em casa e entregava para que seus escravizados vendessem na rua. Então, essa escravidão urbana era uma escravidão típica dos grandes centros, mas por Petrópolis efetivamente não era um grande centro, mas era uma cidade que era praticamente a sucursal da corte, era uma extensão da corte, né? Então, por muitas vezes, o que ocorria no Rio de Janeiro ocorria de uma forma talvez um tanto sofisticada em Petrópolis, né? Então, em função disso que Petrópolis, enfim, teve uma escravidão, e aconteceu com mais premência essa escravidão urbana, né?
E daí, entre os próprios escravizados, havia todo um horizonte para a escravidão urbana, né? Porque havia a crença que na escravidão urbana o flerte com a liberdade era maior. Então, por exemplo, a fuga das fazendas e a fuga dos interiores, muitas vezes acontecia para as cidades, para as grandes cidades, em função desses flertes com a liberdade. Lucas, excelente. Obrigado, Lavínia, pela pergunta. Você falou muita coisa interessante, mas uma coisa me chamou a atenção de que como essas elites justificavam, houve algum tipo de remuneração para aquela pessoa escravizada e por isso ela é considerada um servo. Porque eu vejo isso em alguns textos, servidão no Brasil, a servidão no Brasil, e eu estou entendendo que eles estão falando de escravidão, mas, cara, por que eles estão falando de servilismo? Eles falam várias vezes assim, cara, agora você deu um pouco desse contexto, obrigado, esclareceu uma coisa para mim. Vou passar para o Timbó. Olha só, eu escrevi no chat, né, para ele encaminhar em 1 minuto, porque já são 15 para as 9, tem 4 pessoas na lista, tá? Por isso que eu pedi para encaminhar. Vamos tentar contemplar todo mundo, mas se não der, aí os últimos, enfim, numa próxima eu coloco vocês em primeiro, tá? Vai lá, Timbó. Olá, bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho, muito interessante. Eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver também com aquilo que já foi falado. Petrópolis, né, com o seu título de cidade imperial, foi construída, como você pontua, sob as marcas da colonização e da escravização. Logo no início da introdução que você escreveu junto com a Natália Lage, vocês escrevem que a cidade, na verdade, integra um intenso e sofisticado projeto político de memória, onde o que é lembrado ou o que é esquecido, aquilo que é defendido ou o que é negado, faz parte realmente de uma construção narrativa de poder. Então, a história de Petrópolis também está associada à subalternização de culturas e memórias de grupos minoritários, né, como você menciona, os negros, os quilombolas, os indígenas, reproduzindo aquilo que vocês chamam de uma dinâmica de silêncios. Principalmente quando você mobiliza o Paul Ricoeur, que você vai falar sobre a questão dos 3 tipos de memória, toda essa análise me lembra a Chimamanda Ngozi Adichie, quando ela diz que as histórias que são contadas, quem as conta, por que as conta, como elas são contadas, são de fato reflexos de uma relação de poder. Ela fala que você conta a história a partir da perspectiva de quem lança a flecha, de quem recebe a flecha, você tem narrativas completamente diferentes. Esse tema também me lembrou bastante a multiartista de quem eu sou muito fã, a Grada Quilomba, que afirmou que a arquitetura no Brasil replica a sociedade escravocrata. Nesse sentido, a Grada concebe a arte como um elemento mobilizador que é capaz de romper com essas narrativas dominantes. Inclusive, ela tem uma instalação, O Barco, que está em Inhotim agora, até fevereiro do ano que vem, que parte dessa gênese, e parte também um pouco do que você falou, no sentido de a arte ser utilizada como não uma perpetuação, não ver o escravo sempre como escravizado, mas como subverter isso e trazer ancestralidade e outras reflexões, outros olhares para isso. A minha pergunta é, como você acredita que é possível romper com essa matriz de tortura presente na arquitetura e no urbanismo, e também de favorecer um diálogo com as culturas que têm sido apagadas na nossa história? Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Enfim, abriu uma série de gavetas aqui, né? Esse diálogo com a arquitetura é um diálogo que eu tenho feito, mas a Petrópolis tem feito, e muitos aqui de Petrópolis têm feito recentemente, né? Desde o advento do curso de arquitetura da UERJ aqui para Petrópolis, várias discussões são feitas nessa direção, né? E principalmente, e daí eu me interesso muito dessa relação arquitetura, museologia e como que nós vamos representar esses sujeitos em exposições, né? E agora está muito essa discussão está me atravessando muito profundamente porque nós estamos começando uma curadoria de uma exposição que vai sair em novembro do ano que vem aqui no Museu Imperial sobre a memória negra. E quando sair, todos vocês estão intimados a conhecerem a exposição. É uma exposição que eu, Felipe Graciano e Cipriano vamos fazer. O Cipriano, eu sou historiador, o Graciano é arquiteto e o Cipriano é um artista plástico.
E daí, um dos nossos argumentos de pensar essa representação é ligar esses acervos, que são acervos do Museu Imperial, com acervos de artistas negros, né? Eu sou super fã da Grada, de tudo que a Grada faz, enfim, a Grada é até um dos meus referenciais agora para o doutorado, e daí a ideia é a gente, de fato, realizar intervenções, né, nessa exposição. A gente vai pensar essa exposição de um diálogo entre acervos do museu e acervos desses artistas plásticos, mas, sobretudo, artistas negros, né? E daí, no próprio livro, Timbó, tem um texto do Felipe Graciano, que vai fazer essa curadoria com a gente, que é um texto que integra a terceira parte, e para responder essa sua pergunta, eu acho importante a gente pensar, a partir do texto do Felipe, que é Emancipar Olhares, desvelando paisagens urbanas negras soterradas, onde é um texto que o Felipe fala de uma fotografia de 97, 98, de 1898, 1897, não me lembro ao certo, do Marc Ferrez, onde é um ângulo que eu não particularmente não conhecia, me parece que é uma foto que a comunidade também não conhecia, que pega um ângulo da Igreja do Rosário, que há aqui em Petrópolis, da construção primeira da Igreja do Rosário, que a gente desconhecia, né? E daí o Felipe vai fazendo e por isso que ele está pensando paisagens negras soterradas, esse exercício, porque a Igreja do Rosário, aqui em Petrópolis, foi uma igreja pensada pela devoção de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que era uma devoção, não era uma irmandade ainda, mas era uma devoção de ex-escravizados, mas que, enfim, como todas as devoções de todas as irmandades da época, havia ali uma relação com certos grupos da elite, e acabam formando essa igreja aqui em Petrópolis, em 84, especificamente, a inauguração em 83 e 84, no século XIX. Onde eles apresentavam, à época, um prédio pensado a partir dessas tecnologias. E esse prédio, durante o século XX, é totalmente modificado, a ponto, durante a década de 20, construírem um mercado, que era um mercado municipal, na frente da igreja, onde hoje é uma praça, a Praça da Inconfidência. Havia um mercado. Então, o que o Felipe está trabalhando? De que maneira enfim, a própria discriminação e o próprio racismo acontece no urbanismo, né? No desenho da cidade, mas, sobretudo, nessas arquiteturas, né? Um outro argumento importante é como a gente identificar símbolos e signos africanos em arquiteturas e em desenhos arquitetônicos que, a priori, não são africanos. Então, por exemplo, aqui em Petrópolis, nós temos muito... nós pensamos recentemente, em função de uma iniciativa nossa de alguns anos, que é o Museu de Memória Negra de Petrópolis, que são as adinkras, né? Ou seja, essas figuras... que são figuras ligadas à ancestralidade africana e que aparecem e que são espalhadas na cidade. E uma é super conhecida, que é a Sankofa, né? Sankofa, ela coroa, por exemplo, o Palácio de Cristal. A Sankofa, ela está espalhada pelas edificações da cidade. Então, é esse argumento no sentido de que maneira esses ferreiros, essa ideia, essa tecnologia, que é uma tecnologia trazida por esses sujeitos africanos, e como que eles inseriam de maneira muito sutil esse argumento nessas edificações, né? E daí eu vejo, tipo, que essa discussão em Petrópolis é uma discussão muito premente, porque é uma cidade que, nas próprias edificações, vive em torno de uma cidade europeia, né? Então, é só passear pelo centro da cidade que a gente identifica quase que uma cidade europeia. Mas como desvelar esta cidade europeia? Como pensar essas edificações, que aparentemente são edificações, enfim, com tecnologias diversas, como edificações que foram pensadas e construídas com tecnologia africana? Então, é uma discussão, é uma ligação
que eu tenho feito recentemente, e eu acho que o caminho é esse. Valeu, Timbó, valeu, Lucas. Estamos ansiosos para ir nessa exposição no museu ano que vem, hein? Seria bacana mesmo, como projeto de extensão, a gente fazer essa visita juntos, né? Vou comentar rapidinho, que a gente faz, volta e meia, a gente faz visitas. Eu já fui algumas vezes, levei, não essa turma aqui, mas já levei uma galera no MUCAB, aqui no Rio de Janeiro, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. É muito legal, na zona portuária, ali perto da Praça da Harmonia, perto do IPN também. Ó, pessoal, agora vamos para a pergunta. Tem mais 3, tá, Lucas? Vamos para o Gabriel. Gabriel está aí? Pode falar? Opa, posso falar sim, tudo bem, Lucas? Obrigado por Você estar aqui consegue com a abrir a câmera, gente. Gabriel? Agora eu não consigo, Jaime. Se quiser, eu posso deixar Não, tá passar, de deixa outra boa. pessoa aqui, tudo bem? Não, pode falar, não tem problema não. Beleza, beleza. Deixa eu só me encontrar aqui um segundo. Lucas, eu queria te perguntar, porque no texto a gente trabalha Petrópolis como essa cidade imperial que foi construída por políticas de memória que escolheram o que seria lembrado e o que seria silenciado. E aí os museus serviram para perpetuar esse apagamento histórico. E eu queria que pensar como que a gente poderia transformar essas instituições sem que a gente apagasse esse processo de apagamento que realmente aconteceu. Porque essa violência de apagar a história não foi algo que aconteceu somente nos museus, somente quando a gente foi contar a história. Foi algo vivenciado no dia a dia pelas próprias pessoas, quando tiveram suas culturas apagadas, suas vivências apagadas, seus direitos apagados. Eu queria saber como que a gente consegue, dentro de museus, dentro de instituições que servem para contar histórias, falar falar sobre a história verdadeira sem apagar o apagamento. Gabriel, adorei essa pergunta. Que é isso, né? Como pensar, falar sobre o apagamento, sobre esse silenciamento, mas sem deixar de mencionar que esta própria instituição apagou durante muito tempo, né? Eh eu só penso no Museu Imperial, porque o Museu Imperial foi um museu, por mais que a ideia de cidade imperial é uma ideia gestada no Império, ela é reafirmada na inauguração do Museu Imperial, endossada pelo João Figueiredo na década de 80, não me lembro se 81, 82, enfim. E daí, o Museu Imperial foi um museu que já nasce um museu público, já nasce um museu federal, fundado por Getúlio Vargas, no processo do que a gente chama de processo de reabilitação da memória do Império, onde o Getúlio e todo o projeto político de Getúlio pensa instituições, e daí ele investe muito em inauguração de museus. O que me ocorre é que o Vargas fez 3 grandes museus nacionais, que foi o Museu Imperial, o Museu da Inconfidência e o terceiro, eu sempre confundo o Museu do Ouro e o Museu das Missões, mas ele dedica museus públicos a recortes específicos da história do país. E no caso do Museu Imperial, o Vargas pensa uma instituição, mas uma instituição que já nasce inventando uma memória. Porque a memória do Império e o Império que o Vargas queria contar era um império que endossava o poder do Vargas. A gente está falando de uma república. Então, como que o Vargas vai trabalhar signos imperiais numa república? E se tratando principalmente de uma ditadura dentro de uma república. Nós estávamos no meio do Estado Novo. O Museu Imperial ele é fundado em 40, inaugurado em 43. Então, desde sempre, o Museu Imperial conta uma história de um império inventado. Não é uma inovação do Museu Imperial, repito, né? Os museus históricos, e principalmente esses museus que nascem verticalizados, ou seja, de uma cúpula para baixo,
Existem museus que nascem da base, e eles são erguidos a partir da base. Mas os grandes museus, os museus nacionais, os museus, enfim, eles são museus absolutamente verticalizados. Então, o Vargas, ele já pensa essa história de um império quase que idílico, de um império pacífico, de um império sem conflitos. Então você entra no Museu Imperial, o Museu Imperial primeiro é uma confusão tremenda, né? Porque o Museu Imperial, ele é um museu que pretende ser museu casa, um museu de arte e um museu de história. Isso é um problema, porque como que você vai trabalhar tantas categorias num espaço que é um espaço pequeno? Então, quando você entra no museu, a história do Império que é contada no Museu Imperial é uma história muito pacífica. Para você ter ideia, não há nenhum tipo de menção à escravidão, senão no Museu Imperial de uma tela da década de 60, onde hoje é o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Não lembro nem o autor dessa obra, que é uma obra que eu fazia sempre questão de parar com os grupos, que mostra algumas pessoas escravizadas. Então, não houve nenhuma preocupação desde lá atrás de pensar exposições de longa duração em torno desse tema, né? E daí, eu falo de 2 lugares, né? Porque esse sujeito que analisa a instituição, que trabalhou nessa instituição há muito tempo. E o argumento dessa instituição é: não, mas as pessoas vêm aqui para ver a coroa, as pessoas vêm ao Museu Imperial para conhecer as insígnias imperiais e por aí vai. E o que a gente começa a identificar, Gabriel, é uma resistência não dos visitantes. Claro sim que há visitantes que vêm para ver a coroa, claro sim que há visitantes que vêm para ver a pena e por aí vai, mas é uma resistência da equipe do museu. O problema é de dentro. Ou seja, enfim, é o argumento de como trabalhar temas e ser impedidos pela própria equipe do museu. Então, eu digo a vocês, essa exposição sobre a Memória Negra de novembro é uma exposição que vai sair em função de muita, enfim, e de muita ordem verticalizada. Tipo assim, Brasília fala assim, vocês têm que falar sobre isso. E olha, se não falar sobre isso, não tem isso. Então, assim, são exposições que acontecem muito no esforço político da coisa. Então, e é muito possível. E eu defendo, Gabriel, por exemplo, trabalharmos acervos que não necessariamente são acervos ligados à causa, mas que a gente pode pensar. Eu costumo dizer que é possível fazer educação antirracista até com o trono do imperador, não tem problema nenhum. Vamos fazer educação antirracista com a pena da Lei Áurea, por exemplo. Vamos pegar a pena da Lei Áurea e tirar e colocar um painel atrás da pena da Lei Áurea com os 3.000 nomes que financiaram a pena. Eu já dou um outro status para essa pena. Eu tiro essa pena como objeto de elite e ressignifico essa pena como objeto que foi efetivamente financiado por uma coletividade. Enfim, mas é um argumento que eu super defendo, é um argumento que eu sugiro que seja o caminho, mas é isso, né, que a gente enfrenta uma série de entraves na trajetória, mas também se não fosse assim, não seria, enfim, não seria de fato essa cidade gestada a partir de categorias e por aí vai. Valeu, Lucas. Valeu, Gabriel. Vou passar, então, para a pergunta do Fabrício e depois do Jorge a gente termina, tá, Lucas? Fabrício, vamos lá. Obrigado, Jaime. Obrigado, Lucas, pela presença. A minha pergunta ela é parecida com a de alguns colegas. Vamos lá. A história enquanto disciplina acadêmica e campo teórico aborda de forma magistral o estudo da memória, não apenas do seu ponto de vista ontológico, né, mas também a partir dos seus usos políticos de construção de poder e de projeto político. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse processo, como que dialeticamente podemos construir esse debate, de que forma, né, as contradições entre apagamentos, silenciamentos, enaltecimentos e exaltações podem contribuir para construir e formatar as identidades coletivas. Desculpa, deixa eu intervir rapidinho. É porque, de fato, né, quando a gente pegou as perguntas, eu percebi que algumas estavam semelhantes a outras, né? E aí eu fui deixando essas mais parecidas para o final da lista, caso não desse tempo.
Então, eu vou sugerir, Lucas, não sei o que você acha, do Jorge já fez a pergunta dele também, e você amarra em uma resposta só. Pode ser? Então, beleza, claro. Obrigado, Fabrício. Jorge, vai lá, por favor. Bom dia, Lucas, bom dia, professor Jaime, bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte, eu vou ligar a câmera, porque a minha câmera está boa, então. Cadê? Professor Lucas, no livro, fala em desler a cidade, o que eu entendi como ler de um jeito novo, e que a história famosa da cidade imperial acabou, entre aspas, apagando, veio sobrepujando outras histórias, como a africana e a dos operários. Na sua opinião, o que é mais difícil mudar hoje? O turismo que vive dessa cidade imperial, ou é mais difícil mudar isso dentro das instituições, como o próprio Museu Imperial, como é citado na introdução? Bom, Fabrício e Jorge, muito obrigado. E eu estou muito feliz com essas perguntas, Jaime, porque são perguntas, assim, super, enfim, eu acho que dá para a gente fazer quase que uma sessão didática, assim, com essas perguntas, e depois quero muito esses registros para a gente. Preciso muito dessas perguntas, gente, foram maravilhosas. Bom, Fabrício, essa lógica vou tentar amarrar, né, as duas, porque eu acho que as duas super se relacionam, né? Vamos começar pelo Jorge. Eu acho, Jorge, que é mais difícil mudar as instituições. E eu não tenho dúvida disso. Por quê? O turismo da cidade, ele sim, ele vive, hoje, por exemplo, a cidade vive sobretudo em função do turismo, né. Petrópolis recebe anualmente, enfim, sei lá, 3 vezes o número, 4 vezes o número dos seus habitantes, né. Então, o turismo, de fato, é a mola propulsora da cidade. Mas pensar um turismo, e aqui em Petrópolis tem uma faculdade de turismo, pública, que é a Faculdade de Turismo do Cefet, e eles já desde muito tempo já estão pensando possibilidades do que a galera do turismo chama de afroturismo. Repito, não é uma inovação petropolitana, as cidades históricas, as cidades que vivem, de história e de turismo histórico, têm o argumento do afroturismo. Ouro Preto tem um maravilhoso, que é a Palma Preta, enfim. Aliás, tem alguns, né, em Ouro Preto e em outras cidades também. E daí, eu vejo que um circuito não exclui o outro, é possível, enfim, enriquecer até muito mais os circuitos a partir desses circuitos. Quando, por exemplo, nós pensamos o Museu da Memória Negra, o Museu da Memória Negra, para vocês terem ideia, foi um trabalho pensado pelo Felipe Graciano, que é da arquitetura, e daí a gente começou uma iniciativa desse museu, mas um museu coletivo, um museu que a gente não tem ainda espaço físico, mas que nós já fizemos algumas ações, e uma dessas ações foi o circuito. Quando a gente começou a divulgar, não só o circuito, mas a própria existência do museu, a procura foi uma coisa absurda. Eu me lembro que, sei lá, 2 anos atrás, nós fizemos uma das ações foi colar cartazes pelos postos da cidade, com QR Codes que, enfim, que mandavam para nossa página, parará, parará. E o que a gente mais recebia, e eu nunca me esqueço dessas mensagens: onde fica o museu, eu quero conhecer. Como assim Petrópolis está discutindo sobre esse tema? Eu me lembro um maravilhoso, que era assim: a Uber não encontra o museu, eu preciso conhecer este museu. Tinha um dos nossos cartazes que era Cará, comida de quilombo, porque aqui em Petrópolis nós temos um bairro chamado Carangola. E um dos nossos argumentos é que esse nome é um nome absolutamente de origem africana, porque ou seja, esse prenome Cará, ou seja, esse Cará, essa rama que nasce no Rio de Angola. Então advém total de um toponímico africano, né? E daí eu me lembro que nós recebemos assim: vocês servem esse prato no restaurante do museu? Então, assim, há uma procura sobre a temática do ponto de vista turístico. A grande questão é que há uma falta de interesse político, de fato, de pessoas que detêm capital e poder para fazer acontecer a coisa, né? Então, eu acho que não é em função do turismo, e sim em função das instituições. E trabalhar nessas instituições, como os próprios gestores falam, cristalizadas, e tentar movimentar, por menor que seja, enfim, ou por mais tímido que seja essa ação,
é muito delicado. Mas, com o trabalho, aos poucos, a gente consegue, né. Então, por exemplo, a própria existência do livro, o livro, a gente foi uma engenharia, uma costura, a gente conseguiu que saísse pelo Instituto Municipal de Cultura. Um dos nossos argumentos era que o livro saísse por uma instituição pública, porque a gente queria que o livro tomasse essa robustez pública. Para vocês terem ideia, hoje o livro, quando a gente foi tentar distribuir nas escolas, o livro, a Secretaria de Educação pediu o livro para fazer análise de conteúdo, para vocês terem ideia. Porque houve uma mudança de gestão aqui em Petrópolis, agora nós temos uma gestão de direita, e daí, assumidamente de direita, e daí são vários os entraves para a gente tentar entrar nas escolas, para a gente entrar em qualquer espaço público para discutir sobre esses temas, né? Enfim, mas isso, ô Jorge, está absolutamente alinhado ao que o Fabrício diz, né? E daí, Fabrício, é isso, né? Trabalhar a memória na história é um argumento historiograficamente recente, né? A história, durante muito tempo, ela foi pautada. Claro que, se a gente pensar, por exemplo, essa história, por exemplo, greco-romana, essa história grega que Heródoto pensava, é uma história que, de certa maneira, tem um argumento de memória, mas não parecido com o nosso argumento de memória hoje, né? E a ideia de memória, ou seja, essas ideias de memória foram permeando a história, principalmente durante o século XX, e daí tem historiadores que se digladiam sempre, né? Se história é memória, se história é diferente de memória, e por aí vai. Mas pensar alguns arquétipos e pensar algumas realidades, se não levarmos a ideia de memória, seja ela a partir de quaisquer teóricos que for, a análise fica inviabilizada, né. Então eu penso que porque Petrópolis vive de uma memória, que é uma memória politicamente orientada. Então não é possível falar sobre, por exemplo, silenciamentos, sobre, enfim, apagamentos e por aí vai, se não levarmos o conceito de memória em conta, né. Existe um grupo, Fabrício, que eu já cheguei a trabalhar um tempo aqui em Petrópolis com eles, e eu prometo que já estou terminando. Que é um grupo que parte de outros teóricos, né? Por exemplo, eu olho muito para os problemas a partir de teóricos, sobretudo franceses. Gosto muito de trabalhar com Paul Ricoeur, gosto muito de trabalhar com Bourdieu, mas eu, aos poucos, tento fazer essa virada, ou seja, de me distanciar um pouco desses sujeitos europeus e trabalhar um pouco com latino-americanos, e trabalhar com teóricos africanos e por aí vai, mas eu acho que isso é um processo que vai acontecendo aos poucos. E daí, existem pessoas que trabalham exclusivamente com teóricos que não são teóricos europeus, que o argumento é esse. Eu não vou falar sobre, que eles dizem, eu não vou falar sobre subalternidade, sobre silenciamento, sobre decolonialidade. Tem uma vez que me disseram uma coisa que eu achei extraordinária. Falaram assim: Lucas, a discussão sobre decolonialidade é o colonizador tentando pedir desculpa pela colonialidade, porque quem inventou a decolonialidade foi o colonizador. E eu nunca me esqueço disso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão dizer: a gente precisa falar sobre a nossa história, seja ela de qual maneira for. Então, é afirmar essa história como a história. Não como a contranarrativa, mas como a história. Mas como eu sou da história política, toda a minha trajetória é uma trajetória voltada para temáticas políticas, ou seja, para temáticas onde é levado em conta sempre a ideia do poder. Eu não posso me distanciar do que esse poder fez, de alguma maneira. Então, essas minhas análises são sempre voltadas para o que esse poder fez, ou seja, para o que essas nuances do poder fez durante esses tempos, né? E de que maneira a gente pode atuar a partir das fontes documentais e a partir do que me apresenta de uma outra forma. E daí sai esse primeiro produto, que é esse livro,
mas tem muita demanda para que tenha uma nova edição, e a gente está torcendo para que saia uma nova edição, e até mesmo um segundo volume, mas eu vou deixar todos vocês atualizados. Fiquem tranquilos. E muito obrigado, de verdade, pelo convite, enfim, pela escuta. Foi um super bate-papo. Ai, quem me dera se esse bate-papo fosse presencial, seria maravilhoso, mas isso vai acontecer ainda. Valeu, Lucas, foi sensacional, adorei, né? Eu sou suspeito. Lucas, se tiver alguns exemplares aí na venda, você falou de estão querendo uma nova edição e tal, mas se tiver alguns exemplares ainda, depois você me fala, porque me interessa, talvez interesse alguém aqui do grupo também, tá? Não tá. Beleza. Aí eu te passo as perguntas também por escrito, já que você pediu o registro. Ah, tá ótimo, isso me manda sim. Pode deixar, vou mandar assim. Aí eu vou te pedir um favorzito, não precisa ser agora, mas quando você conseguir, me manda uma foto sua, porque a gente faz um cartaz. É tipo um bannerzinho para ser a capa do vídeo no YouTube, tá? Não, ótimo. E aí é divulgado no canal do Instituto de Economia. Quando tiver o link, eu passo para todo mundo, inclusive para você, se quiser divulgar. E eu acho que é bacana. Assim, as pessoas que vêm para o Problematize, normalmente elas ficam, mas como é que é? Elas ficam meio, não só você, tá? Quase todos. Como é que é a dinâmica? Não sei. Aí eu explico, não, relaxa, é um negócio que é um bate-papo e foi ótimo, fiquei muito satisfeito. Estava falando com os alunos antes de você chegar que a coisa que eu gosto de fazer na universidade é a extensão. E eu estou absolutamente convencido, tá? Foi ótimo o papo, agradecer a todo mundo também. Eu acho que esse foi o último bate-papo do ano. Também, se rolar por acaso algum em dezembro, eu aviso, mas eu estou com tanta coisa para fazer que eu acho que não vai rolar, tá bom? Mas é isso. Vou parar a gravação e, de novo, Lucas, muito obrigado, tá? Excelente trabalho seu. Parabéns.